Edivane Alves da Silva, eu tenho 46 anos, sou formada em administração, coach também e terapeuta ocupacional. Muito bom. E o que foi que te motivou a se inscrever para ser uma família acolhedora? Eu sempre tive, na minha família eu tenho um irmão que é adotado, que meu pai pegou ele já grande, né? E assim, como não era só Maria, eu sempre quis, né, ter outra menina em casa, outra criança. Não tinha tipo exatamente que fosse uma menina, porque eu venho de uma família muito grande, nós somos 12 irmãos, né? E aí, quando mamãe faleceu, todos estavam ali, um cuidando do outro. Naquele momento, bateu um pensamento assim, e a minha filha? Só ela, sozinha? E a partir daí, eu já tinha desejo de ter mais uma criança, mas eu pensei muito nisso. Eu estava uma vez no postinho, lá na 23, no postinho de saúde, esperando por uma consulta, e eu vi um cartaz da família acolhedora. Eu peguei o número, né, lá mesmo eu me inscrevi, e imaginei que fosse assim tão rápido. E aí eu estava alguns dias já em casa, pouco tempo depois, quando entraram em contato comigo, dizendo que eles vinham me conhecer, conversar comigo, para poder saber o meu perfil familiar, né? Para ver se eu me enquadrava no programa. E aí isso aconteceu. Eles vieram aqui, né? Na época eram outras pessoas, não são os que estão agora. Me visitaram várias vezes, né, conhecendo, conversando. E nessas conversas foi quando a Isabel, na época que era assistente social, ela falou para eu ir lá conhecer a Renata. Não sabia que era a Renata, pela descrição que a gente deu, né, porque eu dizia assim, um menino pequeno. Aí a Maria Eduarda, mãe, mas quem vai cuidar desse menino se a senhora trabalha e eu estudo? Tem que ser uma menina, porque é só nós duas de mulher, então uma menina vai ficar mais confortável. E não pode ser tão pequeno, porque como é que a senhora vai trabalhar? Vai ter que colocar alguém em casa para cuidar, porque a Maria Eduarda já estava maior e já se virava, né? E aí eu disse, tá bom, Maria, então vai ser uma menina. E ela disse, com idade próxima minha, porque eu vou poder cuidar dela. Eu, tá certo, então. E aí nós fomos conhecer, não sabia que era a Renata, mas quando a gente chegou lá, que viu ela, assim, foi amor à primeira vista. E naquele dia mesmo, eles deixaram eu trazer ela para cá. Ela passou o final de semana comigo. Devolvi na segunda cedo, porque ela tinha que ir para a escola. Na semana seguinte, peguei novamente. E aí ela estava entrando de férias. E eles perguntaram se eu já podia ficar com ela as férias. E aí ela ficou. E até então, ela foi ficando. Depois o juiz me deu a guarda provisória, que é o que a gente tem ainda, né? E a Renata está aqui. Ela tinha que idade quando vocês conheceram ela? Ela veio para cá com 11. Ela tinha completado 11 fazia pouco tempo. Ela completa dia 3 de junho. E ela veio para cá início de julho. E o que mudou com a chegada da Renata? Mudou muita coisa. Muita coisa, porque assim, eu tive que me reinventar, entendeu? Para poder cuidar dela de acordo com as necessidades dela. Porque assim, a Maria Eduarda foi criada em outra realidade. Assim, eu não consigo me conter, entendeu? Porque eu amo muito ela. Então, assim, mudou tudo, porque eu tive que ter muito mais paciência do que eu tinha com a Maria. Porque com a Maria eu não tinha muita experiência. Era a primeira filha. Uma coisa é você saber de alguém que criou, que cuidou. Eu tenho muitos sobrinhos, mas uma coisa é você criar. Então, assim, eu criei a Maria dentro daquilo que eu imaginava que era o melhor para ela e era dentro daquilo que eu sabia, diante dos trabalhos, das dificuldades que surgiram, né? Mas com a Renata era diferente, porque ela já vinha com muitos traumas, com muitos problemas, e eu tinha que amenizar de alguma forma tudo aquilo, né? Então, assim, eu tive que ter muito mais paciência, eu tive que respirar fundo muitas vezes, porque a minha vontade era uma, mas eu tinha que fazer diferente, né? Mesmo naquela hora que eu estava muito nervosa e eu precisava abraçar para ela ver que ela é amada e que não é mais lá como no abrigo, entendeu? Ela está numa casa, ela está numa família, ela dorme lá comigo no quarto, dorme nós três no quarto, entendeu? E assim, não é fácil, entendeu? Não é fácil, não é conto de fadas.
Ela tem os mesmos, ela tem o temperamento dela, ela tá numa fase agora de 14 anos que é muito difícil, entendeu? Porque a Maria é totalmente diferente e eu não tinha como esperar que fosse igual, né? Porque a Maria é de um jeito, de um temperamento, de um perfil, ela é de outro, entendeu? Mas assim, uma vez a Maria falou para mim assim: a senhora tem mais paciência com ela do que comigo. Eu disse: não, não é que eu tenho mais paciência com ela, eu tive que aprender a ter mais paciência com ela, até porque a idade faz com que a gente seja muito mais paciente com o passar do tempo, né? Então eu acredito que ela veio justamente para me ensinar coisas que com a Maria eu ainda não sabia. E como é que foi assim a reação da tua família, das pessoas próximas, quando a Renata passou a fazer parte da família? Em 2019, final de 2019, a gente foi para Pernambuco, né? E a minha família toda queria conhecer ela, que a minha família tá para lá. Tem alguns espalhados, né? Tem um em Goiânia, tem 2 no Maranhão, eu aqui, uma no Piauí e o restante em Pernambuco. Mas assim, quando nós fomos, ela foi muito acolhida, sabe? Eles acharam ela muito linda. E assim, não só a questão de achar bonita, mas de acolher realmente como família, né? E ela amou, porque assim, ela disse para mim que não conhecia o mar, e a gente foi para Recife, né? Foi para Maceió e ela viu o mar, e ela viu outras coisas. Ela disse que nunca tinha viajado tão longe, né? O máximo foi para Eldorado, e a gente foi, então assim, foi uma viagem bem longa, e foi muito gostoso, sabe? Foi muito bom mesmo, e até hoje eles falam com ela, eles perguntam por ela, fala com ela, quer saber quando é que a gente vai de novo, né? Nós estamos aí trabalhando para irmos agora esse final de ano, passar ano novo lá, porque a família vai se reunir, sempre que se reúne a gente, né, quer estar junto, os irmãos todos, né? E aí é isso, mas eles têm um carinho enorme, entendeu? A Renata, é tanto que quando ela foi para uma outra família, ainda quando estava com a gente, eles sofreram muito. Eu sofri, mas eles também sentiram muita falta. Eles não aceitavam de maneira alguma, né? Então, assim, existe amor de ambas as partes, sabe? Para a Maria, por mais que ela ame a Renata, mas para ela ainda é muito difícil, porque ela sempre foi sozinha. Então, assim, eu tenho que também ir com calma para que a Maria também não sofra com tudo isso, né? Para ela aceitar esse processo como algo natural, né? Mas assim, a minha intenção é ficar com a Renata, entendeu? Para sempre. Eu digo para ela que ela vai ficar comigo aqui velhinha. Claro que ela vai ter a família dela, acredito, mas ela fica aqui o tempo que ela quiser, entendeu? Porque eu não me vejo sem ela, de maneira alguma, sabe? Ela tá para lá, que eu deixei ela esse final de semana, mas eu sinto falta dela. Só que assim, eu também não posso tolir ela, não posso poldar ela, não deixar ela viver essas experiências que são importantes para ela poder ter memória afetiva, né, com essas pessoas com quem ela tem carinho, e ela tem um carinho enorme pela Wilma. Então, assim, não tem como não deixar ir, entendeu? Entendi. Eu vi que você tem uma inscrição na parede do Amor Fati, e eu queria saber se a Renata mudou a concepção de amor que você tinha. Na verdade, a Renata veio complementar essa concepção de amor, porque eu já sempre amei muito a Maria Eduarda e sempre amei muito as pessoas, principalmente aquelas com quem eu tenho mais a proximidade, e até mesmo as que eu não conheço, porque eu sou uma pessoa que eu decidi cuidar das pessoas independente de eu conhecer ou não. Quantas vezes eu saio na moto e ando com um capacete a mais e alguém precisa de uma carona, e eu faço isso, né? Então, assim, a Renata, ela veio me mostrar o quanto o meu coração é capaz de amar, entendeu? A Maria já tinha me mostrado isso, porque eu não me vejo sem elas, né? Mas a Renata veio fortalecer isso. Ou seja, era um amor que, para algumas pessoas disseram que eu era doida, né? Porque eu estava fazendo isso, a Maria já estava criada, o que é que eu queria? Pegando mais uma menina, né? Mas assim, as pessoas que dizem isso, elas não sabem o que é você ter alguém, você querer ajudar, porque na verdade o meu objetivo maior é que a Renata tenha uma vida diferente do que ela teria se ela continuasse lá no abrigo. Então assim, eu não posso ajudar todas as crianças que eu queria, mas se eu ajudar a Renata e ela tiver uma vida diferente daquela lá, entendeu? Para mim assim já vai ser algo
maravilhoso, porque assim, tudo que eu faço é para elas duas, entendeu? O que eu faço é pensando nelas duas, é sempre elas duas, né? Então assim, eu não me vejo sem elas duas aqui, entendeu? Mesmo sabendo que elas vão voar, mas elas fazem parte, né, desse processo todo. Então assim, a concepção de amor hoje, ela é muito mais humana, não que ela não fosse antes, entendeu? Mas é amor mesmo de você se doar para que ela seja, né, assim, uma menina diferente, entendeu? Porque com relação a Maria, eu não tenho essa, não é que eu não tenho essa preocupação, né? Mas a Maria está comigo desde a concepção. Então, assim, ela já foi sendo criada conforme o que eu acreditava e o amor que eu já tinha por ela muito antes dela existir, né? A Renata, eu digo quando as pessoas perguntam, eu digo que a Maria Eduarda é nascida de mim, a Renata nasceu do meu coração. E que mensagem tu deixaria para alguém que esteja pensando em se tornar uma família acolhedora? Uma das coisas que eu escutava muito era que, mas você sabe que ela pode ir para outra família, né? Então, assim, essa é uma preocupação da grande maioria das famílias acolhedoras. Elas muitas vezes não querem pegar porque elas têm medo de se apegar e essa criança ir para outra família e elas vão sofrer. E eu digo sempre que o seguinte, se eu for me preocupar e não pegar, com medo de me apegar e sofrer, eu não vou ajudar ninguém. Então, assim, mesmo eu amando a Renata, se surgir uma família e que vá amar a Renata na proporção que ela precisa, eu vou estar com meu coração tranquilo, porque eu vou poder pegar outra criança também, né? Se eu ficar com a Renata e for para ficar com ela para sempre, ok. Se a Renata for para outra família e eu precisar pegar outra criança para ajudar outra criança, eu estou disposta a fazer isso também. Então, o que é que eu digo para as famílias acolhedoras? Que não deixem de ajudar pelo medo de ficar sem aquela criança, porque ela é parte da minha família, ela é minha família, entendeu? Então, assim, já imaginou quantas pessoas poderiam estar ajudando outras crianças e não fazem isso pelo medo de se apegar? E a gente vai se apegar de alguma forma, porque a gente se apega, seja a um amigo, seja a um filho, seja a um amor, seja a um bichinho, um cachorro, um gato ou outro tipo. A gente sempre vai se apegar, nós fomos criados com esse sentimento de apego. Agora, eu não posso deixar de fazer as coisas com medo de me apegar. Eu não posso deixar de amar alguém, de cuidar, de transformar a vida dessa pessoa por medo dessa pessoa ir para outro lado. Não posso, porque se ela for para outro lado e ela for amada como eu quero que ela seja, aí eu vou entender que eu estou no caminho certo. Então, assim, não deixa de fazer parte da família acolhedora por conta desse medo. Eu nunca tive esse medo. E quando a Renata foi para outra família, ela ficou 6 meses e não deu certo e ela voltou para mim. Quando a Renata foi, eu sofri muito. Eu fiquei quase 20 dias que eu não sabia o que era dormir, o que era comer. Eu chorava constantemente de saudade dela, mas assim, eu não podia impedir ela, entendeu? Porque aí existia a possibilidade dela ser adotada, e eu só sou família acolhedora. Então, enquanto eu não estiver na lista de adoção, eu não posso impedir a Renata de ir para outra família, né? Então, assim, o amor, ele excede tudo isso. Eu não posso prender a Renata, isso não seria amor, entendeu? E as pessoas não querem pegar por medo de se apegar e de sofrer, mas não é uma coisa que você consegue controlar, você consegue administrar, né? Mas controlar não tem situação nenhuma você consegue fazer isso, entendeu? Então a resposta, a frase para eles é: não deixa, não perde a oportunidade de transformar a vida de alguém por medo desse apego. Esse apego faz parte do processo.